novamente, vamos continuar a falar aqui de predicado, só agora a gente vai praticar um pouquinho, né? Praticar o predicado. Olha, bora lá, quase um trava-língua, hein? Então, 5 questões aqui, bem rapidinho, para a gente né, testar aqui o que a gente está aprendendo. Cortou um pouquinho aí da pergunta, mas eu leio para vocês, tá? A gente vai lendo aí, não cortou tanto assim, na verdade, não. Cortou 2 letrinhas, me parece, tá? Olha só, de acordo com o conteúdo que você recebeu, né, é uma questão, né, são 5 questões que foram entregues, então nós estamos corrigindo e comentando essas questões, tá? De acordo com o conteúdo que você recebeu, como é possível separar o sujeito do predicado? Escreva como fazer. Então, como é que a gente faz para separar o sujeito do predicado? Primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o verbo e perguntar para o verbo, quem, por exemplo, Joaquim fez almoço, né? O verbo é fez. O verbo, quem fez? Joaquim, ok? Aí a gente acha o sujeito e tudo que sobrar vai ser, né, o nosso predicado. O nosso exemplo número 1 aqui, ó. Fred comprou uma bicicleta. O Fred voltou, né, gente? O verbo é comprou. Ai, professor, como é que acha o verbo? Me esqueci. Calma que nós vamos lá. A gente tenta conjugar, por exemplo, bicicleta. Eu bicicleta, tu bicicletas, ele bicicleta. Não rolou, não funciona. Agora, eu comprei, tu compraste, ele comprou. Ah, rolou, tá vendo? É verbo. Então, quem comprou? O Fred. Então, o Fred é o nosso sujeito. E o predicado? Comprou bicicleta, tá? Exemplo 2. Ontem as tias e os sobrinhos fizeram um bolo. Nosso verbo é o fizeram. Ô, gente, quem fizeram? As tias e os sobrinhos. Então, o que sobrou de predicado aí pra gente? Ontem fizeram um bolo. Sobrou o início e o final da frase. Lembra que a gente falou sobre isso? O predicado não importa se ele está no início, no meio, no final da frase, né? O que importa é que ele é tudo aquilo que não é o sujeito, inclusive o verbo. E quem que é a palavra mais importante para a gente trabalhar as questões do predicado? O verbo. Muito bem, certa resposta, né? É o verbo. A gente não pode esquecer desse cara. Esse cara é muito importante. É a partir dele que a gente vai classificar esse predicado e vai entender as coisas que estão acontecendo, tá? Então, essa questão número 1 aí dessa atividade, as respostas são essas. É claro que a gente colocou uma resposta mais comprida, porque o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a retomarem o conteúdo e reforçar esse conteúdo. Bacana? Bora lá para a questão 2, então? Então, vamos lá. Eita, hoje tá devagar aqui, né? Tá pedindo pra gente relacionar a primeira coluna com a segunda. Pessoal, o que é esse negócio de relacionar a primeira coluna com a segunda? Esse negócio é o seguinte, a gente, aqui é claro que a gente não tem as colunas, né, uma do lado da outra, como a gente queria, que a gente tentou fazer isso aqui, ficou muito embolado, tá? Aqui no caso tá uma debaixo da outra ali. Tem um bloco aqui, que eu tenho ABC e parênteses embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai associar o que for predicado nominal, a gente vai colocar a letra A, o que for verbal, letra B, o que for verbo nominal, a letra C. Essas frases aqui são frases da gramática do Segala, né? Uma atividade assim bem... A gente misturou aqui algumas atividades tradicionais, mas a gente mais uma vez trouxe aqui os conceitos para que todos nós pudéssemos reforçar, praticar esses conceitos aí. Bacana? Então, bora lá? Letra A, tá falando pra gente que tá dizendo pra gente de novo o que é o predicado nominal pra gente retomar, tá bom? Pra gente relembrar. Então, predicado nominal é quando o verbo indica uma característica ou um estado do sujeito, ou seja, quando o restante lá da frase, tirando o sujeito e o verbo, dá nome, né, para um estado, uma característica, uma condição desse sujeito. Então, por isso que ele chama de nominal, porque ele dá nome para aquilo. Ele dá nome para um estado que ele está, ele dá nome para uma característica, ele é feio, bonito, rico, alto, magro, não sei o quê, né? Se está feliz, contente, uhul, supimpa, sei lá o que lá. Eu estou dando nome para um estado, para uma condição em que ele se encontra, dando nome para uma característica que ele tem. Curioso, hein? Trava-língua hoje tá que tá. Letra B, predicado verbal é quando o verbo não falei com vocês que o verbo é o cara mais importante dessa história aqui? Não acreditou em mim não, né? Então agora você tá vendo, né? Então, o predicado verbal, quando o verbo conta pra gente, esse cara conta tudo pra gente, tá? Quando ele conta pra gente o que o sujeito fez ou ele deixou de fazer. Bacana? E o verbo nominal, tem que ficar emocionante garantir o emprego da professora de português, né? Senão vocês aprendem muito fácil sozinhos, né? O verbo nominal é quando eu tenho uma ação, mas eu tenho o modo como essa ação foi feita, né? Por exemplo, eu posso dormir, eu posso falar depressa, devagar,
lentamente, ironicamente, né? Então, vamos deixar de conversa, vamos deixar de falar e vamos estudar? Então, vamos lá. A primeira frase, soa um toque áspero de trompa. Aí a gente tem que achar o verbo, né? Quem soa? É o verbo, né? Então, achamos, nós não temos que achar o sujeito, tá? A gente aqui tem que achar o verbo, eu já tô confundindo as bolas aqui, né? Buguei, viajei aqui, não é quem soa, tem que achar o verbo e dizer o seguinte, o verbo soar indica um estado, uma característica ou uma ação? Predicado verbal, tá? Porque soar é uma ação. Letra B, os estudantes saem das aulas cansados. Qual que é o nosso verbo aqui? Saem. Sair é uma ação ou indica um estado, uma característica? Sair é uma ação. Tem a forma como essa ação aconteceu, né? Os estudantes saem das aulas cansados. Tem a forma como os estudantes saíram das aulas? Tem, cansados. Então, aqui nós temos um predicado verbo nominal. Então, naquele parênteses, nós vamos colocar a letra C. No primeiro, nós vamos colocar a letra B, ok? A outra frase que a gente tem aqui, ó. A distância alimenta o sonho. Tá, qual que é o verbo? Alimenta. Peraí, fiz bobagem. Alimentar é uma ação? Sim, alimentar é uma ação, é algo que está sendo feito, mesmo que de forma subjetiva, como está aqui. E eu tenho o modo como essa ação aconteceu? Sim ou não? Não, eu não tenho um modo como a distância alimentou o sono. Eu só tenho a ação da distância alimentar o sonho, tá? Então, eu tenho o predicado verbal, letra B. Próxima frase. No município paulista de Bragança existem belíssimas grutas. Qual que é o nosso verbo ali? Onde está o nosso verbo ali? Existem, né? Aqui nesse existir aqui é uma ação? Sim, é uma ação. Eu estou dizendo ali, eu falo assim, professora, mas isso não tem como ser ação. Como é que existir é uma ação? Sim, a ação de existir, assim como a ação de estar vivo, né? É uma ação. Algo que aconteceu. Se aconteceu, é uma ação, tá? E eu tenho um modo como esses municípios, né? Como existe? Não, mas as grutas são belas. Peraí, as grutas são belas, não é a ação de existir. Entendem a diferença? Então, predicado verbal. Devido às fortes chuvas, os rios estavam cheios. Qual que é o nosso verbo aqui? Estavam. Estar é uma ação? Estar cheio? É encher o rio? É não, de jeito nenhum. Estar indica o estado que o rio estava naquele momento ali de chuva muito forte. Indica a condição do rio naquele momento de chuva forte. Então, aqui nós temos um predicado nominal, beleza? Então, desculpa, voltei sem querer aqui. Eita, bugou. Então, aqui, quando a gente foi relacionar aqui, é claro que são frases assim mais tradicionais, frases de gramática lá do Segala e tal, mas é importante, é bacana para a gente. Se a gente ficar só no facilzinho também fica moleza, a gente não aprende o restante, tá bom? Então vamos para a próxima questão? Bora lá, questão número 3. Qual das opções a classificação do predicado está errada? Percebam, gente, que tá até com a letra maiúscula aí pra gente, tá? Prestem atenção no enunciado. Prestem atenção no comando da questão. O que está sendo pedido pra gente? Os enunciados, que a gente chama de pergunta, né? É como se tivesse alguém mandando alguma coisa pra gente mesmo, tá? E manda quem pode, obedece quem tem juízo em relação à gramática. Bacana? Então vamos lá. Qual delas aqui a classificação do predicado está errado? Vamos ver. Letra A. As araras de cores vistosas também são frases do Segala, tá? As araras de cores vistosas posavam para os turistas. O nosso verbo aqui é posar. Por conta desse verbo posar, a gente tem um predicado verbal porque ele indica a ação feita pelas araras? Aparentemente parece sim, mas nós temos que marcar qual alternativa? A errada. Mesmo que a gente tivesse certeza que a A está totalmente errada, a gente tem que ler o restante, porque às vezes é uma pegadinha e a gente cai, tá? B. No inverno as noites são mais longas. Qual que é o nosso verbo aí? São. O verbo ser, ele indica a ação de alguém? Não, ele indica uma característica do sujeito lá. Então, ele é nominal porque indica a característica das noites no inverno, que é a característica de ser mais longa. O professora parece que sim, mas mas a gente tem que achar errada, então essa não é a nossa errada,
né? Vamos lá? Letra C. As geadas e as secas deixam os lavradores preocupados. O verbo aí é deixam. Ah, mas aqui a gente tem um predicado verbo nominal, porque esse deixam aí é a ação, né? Que a geada faz. Só que preocupados é o modo ou a maneira como as geadas e as secas deixam os lavradores. Ah, professora, eu acho que tá certo esse negócio. Vamos ver a letra D então? Vamos ver, será que é a letra D que está errada, né? À noite, o Anselmo voltou para casa exausto. É um predicado nominal, porque o verbo voltou indica o estado que o Anselmo no estado do Anselmo. Ué, parece que tá certo, professor. E agora? Vamos ver? Quen, letra D não tá certa, né? Porque voltar é uma ação. É algo que foi feito, né? Não é um estado ou uma característica. Tudo bem que exausto é o estado do Anselmo, tá? É o estado que ele ficou. Mas esse voltar aí, né? Voltar é o exausto é a forma como ele voltou. O exausto ali ele está diretamente relacionado à ação do Anselmo. Então é a letra D que está errada, porque o nosso predicado ele é verbo nominal e não nominal, porque eu tenho uma ação e tenho um modo como essa ação foi feita, né? Tranquilo? Tá, bora lá para a questão número 4, então? Vamos lá, questão número 4. Qual é o objetivo do texto abaixo? Nós temos aqui um cartaz, né? Que ele mistura aqui linguagem verbal e não verbal. Né? O que é verbal? Palavras escritas ou faladas. Não verbal, tudo que a gente usa para comunicar e que não é palavra, nem escrita nem falada. Gente, inclusive tom de voz, expressão facial. Ah, é? Nada, que não sei o quê. Não, não é não? Então tá. Imagina a seguinte situação. Você chegou em casa tarde, combinou com sua mãe um horário, chegou muito tarde. Ela não fala nada, ela só... Deixa eu até tirar o óculos aqui pra vocês verem. Ela franze aqui, ó. Gente, meu filho, não precisa falar nada, não. Acabou. Você já entendeu que você tá lascado. No mínimo, está sem celular, né? Então, comunica. Então, a gente tem aqui esse cartaz. Apenas seja gentil. Gente, quando vocês encontrarem alguma questão que tiver cartaz, anúncio, charge, não importa o que, lê tudo, tá? E tente entender o que está acontecendo aqui. Apenas seja gentil. Com alguns, né? Esses símbolos aqui são símbolos são letras, né, da Libras, que é a língua brasileira de sinais, não é isso? Aí diz assim, ó, no final do dia, tudo o que importa é que somos bons com os outros e deixamos as pessoas um pouco mais felizes do que quando chegamos. Surdo para surdo. Bom, então, bora lá. Qual que é a questão mesmo que a gente tem que verificar aqui? Qual é o objetivo desse texto? Quer dizer, esse texto foi feito para quê? Porque eu queria vender lá um curso de não sei o que lá. Eu queria fazer a propaganda de um show que vai ter lá e vai ter um intérprete de Libras. Para quê? Para que eu fiz esse cartaz aqui? Para que o autor fez esse negócio aqui? Letra A, para conscientizar as pessoas sobre a importância de escrever em Libras? Né, professor que está ajudando. Você pode ter certeza que é a AF, mas lê o resto, tá? Não, o objetivo é que o cara que escreveu isso aqui, a moça que escreveu isso aqui, ele quis incentivar. Faltou um A no prático, um acento no prático aí, viu, gente? Coloca um acento imaginário aí para a professora, por favor. Incentivar a prática da gentileza apenas com surdos? Ah, deve ser, porque só surdo e mudo que vai entender isso aqui. Lê o resto. O que ele queria, o objetivo dele era promover a prática da gentileza nas relações e respeito às diferenças. Ué, pode ser, não tinha pensado nisso não, mas pode ser. Bom, até agora você achou que as três podiam ser, então lê a última, vamos lá. Ah, eu fiz besteira, eu coloquei a resposta antes, foi mal. Criticar a falta de recurso para o ensino de Libras? Então, bora lá, vamos de cima para baixo. Já que eu fiz a bobagem, deixei a resposta antes aqui para vocês, não esqueci de trocar. Não está querendo conscientizar as pessoas sobre... O objetivo maior não é conscientizar as pessoas sobre a importância de escrever em Libras. Primeiro, né, gente, que a gente não escreve em Libras, a gente se comunica em Libras, né? Então é a primeira coisa, tá bom? Não tem como. Escrever em braille tem jeito, escrever em Libras não tem, não. Se comunicar em Libras, porque, gente, como é que eu vou escrever sinal para senso? Tá? Por isso que não tem jeito, tá ok? Não inventa moda, não. Eu sei que alguns estão com a cabeça viajando a mil aí. Não viaja, não. Aterriza aqui e presta atenção.
Incentivar a prática da gentileza apenas com os surdos? Olha, por mais que seja, né, um movimento chamado surdo para surdo, né, aqui não tem nada que diz que é apenas para esse público, né? A gente não pode afirmar isso, tá? Promover a prática da gentileza nas relações e respeito com as diferenças? Sim. Porque é o seguinte, quando fala assim, olha, tanto é que a frase é apenas seja gentil. Aqui não tá falando que com quem que tem que ser, não. Né? Então, quando eu insiro aí esses símbolos aí, né, do alfabeto em Libras, quando o autor inseriu aqui, ele está chamando a atenção para a questão das diferenças, né? E olha, no final do dia, tudo que importa é que somos bons um com os outros, deixamos as pessoas um pouco mais felizes do que quando chegamos. Ali, em momento nenhum, diz que é apenas para um determinado grupo, né? E não critica a falta de recurso para o ensino de Libras. Não está falando nada disso aqui, ué. Está falando de gentileza. Como é que nós estamos falando que está faltando recurso para ensinar Libras? Por mais que essa informação seja verdadeira, o objetivo não, é convidando, convocando as pessoas a serem gentis. Bacana? Então, última questão aí, para que o nosso vídeo não fique muito longo. Bora lá? Sobre a frase, tudo que importa é que somos bons uns com os outros, a gente pode afirmar o que sobre essa frase, tá? Que tem um predicado verbo nominal, porque o verbo é uma ação e bons é o modo como a ação aconteceu? O verbo é uma ação? Ou ele indica uma característica? Há predicado verbal, uma vez que o verbo é a ação de ser importante? Peraí, é nominal ou é verbal? É verbal ou nominal? Buguei, e vocês? Há predicado nominal porque o verbo indica uma característica de ser bons com os outros? Ah, professora, de novo botou a resposta na hora errada, né? Todas as alternativas estão corretas? Quen. Não, não estão todas corretas. Apenas a C está correta, não é? Porque o verbo que é o verbo ser, na verdade. Eu sou, tu és, ele é. O verbo ser ele indica uma característica. E as características, quando no predicado eu tenho uma característica, quando o verbo indica, né, um estado ou uma característica, o predicado ele está dando nome a essa característica ou a esse estado. Então, quando fala assim, que ó, tudo que importa é que somos ser bons uns com os outros, é o nome do que se importa. Tá entendendo? Por isso que é chamado de nominal. Ali eu estou dizendo da característica das pessoas, né? Tudo que importa é isso, é a gente ser bom, tá? Essa aí é a nossa característica, o nosso estado. E eu espero que todos sejamos mais gentis, mais corteses, que a gente valorize ainda mais a diferença e que a gente estude, cuide da gente, né?